Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês que desafia qualquer banco de dados. Olha só, existe sim a possibilidade de colocar um parâmetro no in e esse parâmetro colocar um intervalo entre ele. Ou seja, se eu quero imprimir do 1 até o 5, eu não vou precisar informar 1,2,3,4,5 dentro do in. Eu posso simplesmente informar 1 hífen 5, beleza? Então, dessa forma que a gente vai fazer com que o select interprete que sempre que eu colocar um hífen, eu estou querendo dizer que eu quero exportar um intervalo de IDs, certo? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, no vídeo do dia 21, que foi o que eu falei sobre como passar parâmetros para o in de um select, eu mostrei esse script aqui. Então, se você não assistiu o vídeo do dia 21, é importante que você veja, porque a gente vai fazer uma adaptação nele para o vídeo de hoje. Então, o que acontece? Quando eu rodar esse script aqui, eu vou colocar os parâmetros 1,2,3,11,23, por exemplo. Tá? Então, eu coloco esses parâmetros aqui, que isso entraria no in da tabela atendimento para eu poder filtrar por todos esses IDs aqui, certo? Seria mais ou menos isso daqui, in, abre parênteses, fecha parênteses aqui, beleza? Só que isso aqui, passando por parâmetro, diretamente não é possível. Então eu mostrei no script do dia 21 como fazer para poder interpretar isso daqui e fazer a listagem dos IDs que eu quero através dos parâmetros que eu passo separado por vírgula, beleza? Então olha só, aqui a gente tem somente uma junção desse script. Então, a partir desse script aqui, lembrando que se você não assistiu o vídeo do dia 21, é importante que você veja, 21 de abril, beleza? É importante que você veja para a gente partir desse script aqui. Então, eu vou copiar esse script aqui e vou jogar ele aqui para a aba 2, beleza? Aqui na aba 2 a gente vai fazer uma adaptação. Deixa eu tirar esse atendimento daqui, ó, e vou fazer só select asterisco from R, para você ver o que a recursividade está retornando nesse momento. Então, F9, e vou colocar aqui esses mesmos parâmetros aqui, ó, ok. E a gente está retornando isso daqui, ó. Quais são os parâmetros? O campo parâmetro, que é o que interessa a gente, ele está trazendo aqui, ó, 1, 2, 3, 11 e 23, beleza? Esses são os parâmetros que eu quero exibir. Porém, eu quero ter a possibilidade de fazer o seguinte, ó, se eu der um F9 aqui e colocar assim, de 1 até 5, certo? E aí eu vou colocar aqui também 21,23,26, por exemplo, certo? Então a gente pode colocar dessa forma aqui, inclusive posso colocar aqui, ó, que também quero, além desses aqui, eu quero também do ID 30 até 55, beleza? Então, é um intervalo bem grande aqui para a gente ficar colocando um a um na mão. Isso serve para você mostrar lá para o seu usuário, na hora que ele quiser exibir alguma coisa, ele pode definir o intervalo, beleza? Serve até para página de impressão. É que nem aquele padrão que a gente tem em página de impressão. Então, se eu der um OK aqui, o que vai acontecer? Ele vai separar para mim os parâmetros dessa forma aqui. Então, ele já separa por vírgula, colocando um embaixo do outro aqui, porém, esses que tem intervalo aqui, a gente não tem exatamente a sequência que a gente precisa. A gente só tem um intervalo. Se a gente colocar esse daqui para poder fazer o filtro na tabela atendimento, simplesmente não vai funcionar. Então a gente precisa tratar isso. Como que a gente vai tratar? Vou voltar aqui, ó, e na recursividade eu vou fazer o seguinte, esse R aqui, para a gente manter um padrão de indentação, eu vou colocar ele para baixo, certo? Aqui assim, ó, eu vou colocar vírgula R2, beleza? Porque eu estou criando um novo CTE. E aí, com esse novo CTE, eu vou colocar assim, S, abre parênteses e fecha parênteses. Esse novo CTE, ele vai fazer um select na R. E vai buscar justamente o R.parâmetro. Então, eu vou colocar aqui, ó, R.parâmetro, certo? Então, tá aqui, beleza, R.parâmetro. Daí, se eu fizer um select asterisco na R2, certo? E colocar assim, ó, R2, eu estou fazendo o select nesse cara aqui. E ele, por sua vez, vai fazer o select na R. Vamos ver o que vai acontecer? F9. E aí, Ctrl Enter, e ele vai me retornar somente o campo parâmetro, que é o que eu estou selecionando aqui, certo? Então, ele traz esse resultado aqui para mim. Beleza. O que eu preciso fazer aqui agora? Agora eu vou criar um padrão de duas colunas. Esse padrão de duas colunas vai fazer o quê? Vai ser o D e o até. Então, eu vou colocar aqui separadinho, ó. Deixa eu colocar assim, identado certinho, né? E aqui o from vai vir para baixo, né? Deixa eu colocar ele aqui, beleza? E aí aqui eu vou ter duas colunas, que vai ser o D e o até, beleza? O que é o D e o até? Eu vou criar um intervalo de valores baseado nesse resultado de parâmetro aqui. Então, olha só, se ele encontrar um hífen aqui no meio desse campo parâmetro, o que ele tem que fazer? Ele tem que considerar que vai de ID1 até ID5, beleza? E quando não encontra o hífen aqui no meio, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar que vai de 21 até 21, beleza? Então, é um ID só, mas a gente sempre vai ter esse padrão de campos de até, beleza? Como que a gente vai fazer aqui, então? Esse campo, como vai ser o nome dele, D, eu vou deixar ele ali para frente.
como que a gente captura o que tem antes do hífen? Assim, ó, left, abre e fecha parênteses, coloca assim, ó, r.parâmetro, certo? Que é o campo que tem o valor que eu preciso, vírgula, quantos caracteres eu quero contar da esquerda para a direita para poder capturar o meu primeiro parâmetro, que é o parâmetro D, tá? Então eu vou colocar assim, ó, position, para que ele retorne a posição, ó, ficou escrito errado aqui, ó, position, beleza, agora sim, position do hífen, certo? Então eu quero encontrar a posição do hífen aonde? No r.parâmetro, certo? Então o position recebe dois parâmetros, está aqui, ó, circundado certinho pelo parênteses. Então eu vou procurar o hífen dentro do parâmetro. Encontrou a posição dele? Beleza, então subtrai -1 porque eu não quero pegar o hífen no campo D, beleza? Então esse daqui já é o meu campo D, beleza? Só que tem um detalhe. E nos campos onde ele não vai encontrar o hífen, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Porque se ele não encontrar o hífen, esse position aqui vai retornar 0. Então ele não vai pegar nenhum caractere. Então eu preciso primeiro saber se existe position aqui, certo? Se existe valor, se existe um hífen dentro do parâmetro, sim ou não, beleza? Se existir, aí sim eu pego o caractere esquerdo, beleza? Então vamos fazer assim, ó. If, abro parênteses, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Position do hífen dentro do parâmetro, se ele for igual a 0, ou seja, não existe hífen aqui. O que eu vou retornar então no campo D? Vai retornar o próprio parâmetro, beleza? Então deixa eu copiar aqui o r.parâmetro e coloco aqui. Por quê? Vamos revisar o resultado ali, ó. O resultado daquela primeira query é o seguinte, ó. Se tem hífen, ele tem que pegar 1. Se não tem hífen, ele tem que pegar 21, tanto no D quanto no até, beleza? Então, como o 21 já está preparado ali, ó, o que eu vou fazer? Vou retornar ele. Se não, ou seja, se existe um hífen aqui, ele vai retornar, o position vai retornar um valor maior do que 0, para dizer qual é a posição do hífen, então. E aí, se existir um hífen, então ele vai cair nessa segunda opção, que é o quê? Fazer exatamente a busca desse primeiro valor, que é o D, beleza? Então, vamos testar isso aqui para ver se está funcionando? Deixa eu colocar assim, ó, e colocar uma vírgula lá no final para testar. Então, F9, ó, deu errado aqui, o que está faltando? Vamos ver. Deixa eu ver, faltou acho que fechar o parênteses do if, né? Então, fecho o parênteses do if aqui. Beleza, agora sim. F9, Ctrl Enter. E olha só, D1 até... Aí tem que arrumar o até aqui, né? Porque a gente não tem o até ainda. Aí, D21, D23, D26, D30. Beleza, então agora vamos fazer o até. Como que a gente faz o até? Vou dar um Ctrl D nessa primeira linha aqui, ó. E aí vai ser praticamente a mesma coisa. Deixa eu mudar aqui para até, certo? E aí aqui, ó, ele vai procurar a posição do hífen. Tem hífen lá no meio? Não, tá? Se ele não tem hífen, ou seja, se é igual a 0, então ele vai retornar o próprio campo. Se não, ele vai retornar o que tem depois do hífen. Aí aqui a gente vai ter que mudar, ó, não vai mais poder ser o left. O que a gente vai ter que fazer aqui então? Ó? Eu vou colocar substring, abro parênteses, então eu vou fazer uma extração de texto de dentro do r.parâmetro, certo? A partir da posição, qual posição? Da posição do hífen mais 1, certo? Então aqui, ó, ele está procurando a posição do hífen e troca aqui para mais 1 para ele pegar a próxima posição depois do hífen. E pronto, não preciso colocar mais nada dentro do substring, porque ele sabe que quando eu defino uma posição inicial e não defino a final, então ele sabe que ele tem que ir até o final da string. Beleza? Então aqui, ó, já tem o final da substring e aqui eu tenho o final do if, beleza? Então tá, vamos testar agora para ver se deu certo. F9, Ctrl Enter. E aí a gente tem aqui, ó, separados, olha só, onde é 1-5, 1-5, a gente tem D1 até 5, beleza, tá certo. Onde é somente 21, 23, 26, ele repetiu o valor do campo aqui, ó, beleza, então tá certo. E onde tem hífen aqui de novo, ó, de 30 a 55, ele pegou D30 até 55. Maravilha, a gente tem tudo que a gente precisa, e aí vou remover esse campo parâmetro aqui, porque a gente não precisa dele, beleza? Agora, se a gente for observar, a gente já pode fazer o select na tabela atendimento. Dessa forma aqui, ó. Select from atendimento A, certo? E aí aqui embaixo no from, ó, na verdade na lista de colunas, vou pegar algumas colunas aqui, por exemplo, ID, ID cliente, data, que era o que a gente já estava pegando no outro script. E aí, para eu poder filtrar dentre esses IDs aqui, ó, ID 1 e 5, 21 e tal, eu preciso fazer o quê? Uma junção na tabela R2, beleza? Então, join R2 on a.id between r2.d and r2.até. Ou seja, eu só vou pegar os IDs de atendimento que estiverem entre esse intervalo aqui, ó, de D e até que a gente já capturou. Esses caras aqui, ó. Tá? Então, eu só vou pegar os IDs de atendimento que estiverem entre esse intervalo que a gente listou. Então, tranquilo. Dessa forma aqui, ó, como a gente está usando o join,
ele obrigatoriamente precisa fazer essa junção. Se ele não fizer a junção, os IDs de atendimentos diferentes disso, desses intervalos, não vão ser listados. Então, o que vai acontecer? Ó, F9, vou dar um Ctrl Enter aqui, e ele me trouxe do ID 1 até o ID 5. Ele trouxe 1, 2, 3, 4 e 5 não tem na tabela. Vamos ver se realmente não tem? Então, deixa eu ver aqui, ó, tabela atendimento, data, e aí, ordenando aqui pelo ID, ó, 1, 2, 3, realmente não tem 4 e 5. Então, tranquilo. Quais são os outros que eu mandei listar? Vou dar F9 aqui só para ver o parâmetro. Então eu mandei listar 21, 23 e 26. Beleza, então 21, 23 e 26 tem que sair listado aqui, ó. 21, 23 e não apareceu no 26. Vamos ver se ele tem na tabela. 26 não tem, pulou o 26. Beleza, então realmente não tem. Daí, vamos ver, o próximo é 30 até 55, certo? Então 30. 1, 2, 3, 4, 5, tal. Foi até lá 54. Vamos ver se ele tem 55, porque o 55 deveria ter listado aqui. Então vamos vir aqui, ó. Realmente, não tem 55 e por isso ele não apareceu ali na nossa tabela. Beleza? Então, dessa forma aqui, meu amigo, você tem um IN 2.0, onde você consegue informar tanto parâmetros individuais, certo? Quanto intervalos de parâmetros. E aí você pode atribuir essa consulta a qualquer coisa que você tiver. Pode colocar data inicial e final também, sem problema nenhum, né? Desde que você trate certinho ali com vírgula, para que você consiga fazer esse tipo de pesquisa. E tem outra coisa, esse tipo de pesquisa com join, observando intervalo, é muito mais rápida do que se você utilizar o in, beleza? Então, mesmo que você tivesse pegado todos aqueles IDs e colocado dentro do in, seria mais lento do que você simplesmente utilizar uma junção, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí para fortalecer bastante o nosso canal. E se você não quer perder mais conteúdos como esse que você viu hoje, não deixa de dar uma passadinha lá no canal do Telegram. Por quê? Porque o canal do Telegram é certeza que você vai receber notificação de tudo que acontece no canal. Tem vídeo, tem live, tem podcast, tem evento que acontece de vez em quando. E tudo linkado, então você não perde nada fora aquela comunidade maravilhosa que a gente tem no Facebook. De repente você até está assistindo por ela. E se o assunto for do seu interesse lá no Telegram, é só clicar e assistir, clicar e participar sem problema nenhum, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.